Eu não quero usar PowerPoint, não quero usar slides, eu vou me perder, vou me atrapalhar. E muita gente acabou dando uma morte assim pro PowerPoint. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui de Segredos.ppt. Aqui nesse programa eu vou ajudar você a entender como se destacar na sua carreira fazendo apresentações impactantes e criativas. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações. E o nosso tema de hoje é não preciso de slides. Muita gente fala isso, diz que não, esse negócio de slide não é para mim. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos ver se isso realmente é verdade ou não. Quais são os mitos, quais são as verdades por trás dessa afirmação. Mas antes da gente entrar no tema de hoje, já aproveita aí que você está aí no YouTube me assistindo, já dá o seu like, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, tá? Para não ficar de fora de nenhuma das atualizações aqui do canal do YouTube. E também já me segue nas minhas outras redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, estão aí na sua tela para que você possa também me seguir em toda essa internet de meu Deus que temos aí por aí, tá bom? Então, vamos lá entrar no nosso tema de hoje, que vamos falar então, não preciso de slides, né? Faço apresentações só no gogó mesmo, na garganta. Bom, vamos entender o que significa, né, essa expressão. Eu diria que é mais uma espécie de sentimento que alguns apresentadores têm ao se utilizar dos slides, né? De onde que vem tudo isso? Primeiro, lógico, com a popularização dos computadores, com a facilidade que hoje a gente tem de ter acesso aí a softwares de edição, ao próprio pacote Office, né, ao próprio PowerPoint, que é a grande estrela nesse mercado de produção de slides, né, de softwares voltados para isso, acaba que o PowerPoint se popularizou de uma maneira tão grande que o slide acabou virando, né, um lugar comum. Você hoje tem uma sala de aula, você tem slides, nas reuniões de escritório você tem slides, todo lugar você acaba tendo alguém utilizando um slide. E muitas vezes não é um slide feito adequadamente, com planejamento, com tempo. Então a gente acaba tendo coisas esquisitas, né? Construções estranhas, slides cheios de texto, ou com imagens de baixa resolução, ou com aqueles word arts, né? Que são aquelas estruturas prontas do próprio PowerPoint, que às vezes não combinam com o assunto ou tem cores, né, totalmente gritantes, não há esse cuidado, né? Então acaba que algumas pessoas criaram uma certa ojeriza, né, uma abominação um pouco de utilizar os slides nas suas falas por conta disso, né? Acaba que ficou esse mau gosto, né, das pessoas. Eu não quero usar PowerPoint, não quero usar slides porque, né, eu vou me perder, vou me atrapalhar. E muita gente acabou dando uma morte assim pro PowerPoint, né? Que não, esse negócio de PowerPoint está muito ultrapassado, agora o negócio é a gente falar mesmo sem usar isso daí, sem esse suporte. Então muita gente decretou a morte do PowerPoint, uma coisa que eu acredito que não é verdade, né? Afinal, e isso é que a gente tem esse canal aqui até para discutir isso mesmo, uma apresentação bem usada, uma apresentação bem construída pode sim ajudar muito a você ter uma apresentação melhor, até mais impactante, mais criativa também para quem está te assistindo, né? Que leva o interlocutor, né? As pessoas que estão te assistindo a terem experiências diferenciadas, né? A realmente terem um entendimento até melhor do que se você tivesse simplesmente falando, né? E assim, acho que o caso mais clássico a gente pode ter, recente, né, de emprego ruim do PowerPoint foi o caso que a gente teve alguns anos atrás com a Lava Jato, né, aquele clássico PowerPoint mal feito em que milhares de setas eram ligadas, né, ao nome do ex-presidente e acabava, né, não vou julgar aqui o contexto
do slide, não é a minha a questão aqui, mas a construção foi muito infeliz, né? Muito mal feito, muito ruim, né? Muito que virou meme. E na verdade, o que não é uma apresentação que não seja assim, né? Como a gente estava falando, existem vários apresentadores, você pode pegar vários aí, depois a gente vai citar alguns, que utilizam muito bem as apresentações, e você pode sim utilizar apresentações criativas, utilizar slides impactantes para tirar melhor, para fazer algo mais interessante, utilizando esse recurso que, como eu falei, ficou mais fácil. Hoje a gente tem aí o PowerPoint, né, de uma forma até acessível na grande maioria das empresas, e até outras alternativas como o Google Slides, que a gente já falou aqui em episódios passados, falando, né, temos o Prezi, o próprio Canva, que é hoje uma referência aí para os designers que não são designers, né, vamos dizer assim, que você tem lá uma grande gama de modelos e facilidades, e até slides hoje, né, se você for lá buscar no Canva, você tem essa possibilidade. E como é que a gente faz para superar essa questão do PowerPoint, né? De um PowerPoint não tá adequado, a gente ter essa algeriza? Primeiro, abre a mente, né? Essa questão da gente tem algumas objeções com o PowerPoint, a gente precisa abrir a mente um pouquinho e ver que ele é sim um suporte muito bom. E como todo suporte, como toda ferramenta, vai muito de quem a administra, né? De quem a conduz para que ela funcione de forma adequada. E também pensar que é importante a fala, e eu acho super legal ser um bom orador, falar bem para o público é uma arte mesmo que pode ser aprendida, e ser um orador, alguns têm mais dom, outros menos, mas você pode sim aprender a dominar essas técnicas, né, de falar, ou então realmente estar mais à vontade para falar. Colocar, né, essa questão, como eu falei, de abrir a cabeça, de você colocar ali dentro da sua cabeça aqui, né, da sua mente, de que o slide ele pode ser sim uma extensão da tua fala, né? Um recurso de sustentação, algo que pode estender mais do que as suas palavras, tá? Você pode ajudar as pessoas a ter um entendimento muito melhor do que aquilo que você está dizendo. E um exemplo muito bom disso, que eu recomendo, quem ainda não viu e tá aí no YouTube, faz uma pesquisa rápida aí, você pode encontrar vários discursos do Steve Jobs, né, o fundador da Apple, um dos fundadores da Apple e um dos seus grandes visionários aí, né, criador de várias máquinas, né, vários gadgets que a gente tem hoje aqui no nosso mundo moderno. O Steve Jobs era um alucinado, assim, um fanático pelas apresentações dos seus produtos, inclusive. Ele conta isso na sua biografia, e tem livros dedicados, né? Tem um livro exclusivo aí que eu recomendo muito, que é um livro do Carmine Gallo, que é, né, Faça como Steve Jobs, que ele analisa, né? O Carmine é um jornalista, especialista também americano em apresentações corporativas, que tem vários livros sobre esse assunto, e um desses livros ele analisa toda essa técnica do Steve Jobs. E uma apresentação do Steve, que você pode pesquisar aí, também vou tentar deixar aqui na descrição para que vocês possam olhar depois a apresentação do Steve Jobs, quando ele foi lá no início, né, de 2011, se não me engano, e fez a apresentação do iPad, né, no lançamento do iPad. Hoje o iPad está aí, né, a gente tem vários até similares ao iPad, você tem vários concorrentes, mas o iPad ele veio para ser esse diferencial, nessa evolução do iPhone. E nessa apresentação do iPad, o Steve ele usa muito bem, e por isso eu recomendo que você assista, dá uma olhadinha, ele usa muito bem os slides como extensão da própria fala. Só para abrir aqui um parêntese de o que ele faz lá com isso, ele traça uma história, né? Se você pegar só esse... Lógico que a apresentação toda do Keynote é muito maior, mas você vai encontrar num vídeo só o recorte desse período, e ele faz essa relação, né? Ele conta uma história fazendo na época, né? Quem era vivo lembra, né? Não faz tanto tempo assim, né? 2011, mais ou menos uns 10, 11 anos atrás, a gente tinha um produto no mercado que eram os tais dos netbooks, que na verdade, né, eram computadores pequenos, né? Nada assim revolucionários, eram revolucionários pelo seu tamanho e por serem mais baratos, por isso eles ganharam uma fatia de mercado. Mas como o próprio Steve Jobs vai falar durante a apresentação dele, é que os netbooks não eram bons em nada, né? Porque eles ficavam entre o meio termo, entre um notebook poderoso e um PC, né, de mesa. Então ele ficava naquele meio termo e não chegavam, não conseguiam nem ser bom em um nem no outro. E o Steve vai falar sobre isso, ele vai criar esses parâmetros, né? Vai colocar
esses dois mercados, um do lado do outro, e essa lacuna que eles encontram dentro da Apple, que é onde ele cria o iPad. E é muito interessante que ele desconstrói a própria palavra netbooks, né, dando essa impressão. Durante a fala ele vai falar, né, os netbooks não são bons para nada. E aí as letras caem, como um sentimento de decepção, de algo fajuto. Então reforça ainda mais. E a plateia responde, a plateia entende aquela ideia, né? Ele não precisa se alongar demais naquela fala para ele dar a força com que a imagem visual estava ali reforçando aquela ideia que ele estava falando. Esse é um dos exemplos assim, que eu gosto de colocar para que você veja como o slide ele pode sim agregar mais valor à tua fala. Não que você não possa fazer uma fala sem slides, e você pode, tá? Nada impede. Eu acho que só você está deixando, como dizem assim, as cartas que você poderia usar na mesa. Tá? Você está perdendo uma oportunidade, você não está utilizando todo o potencial que você poderia. Se você tem a disponibilidade de usar o recurso, o interessante é que você use de forma, claro, adequada. E por isso que você está aqui assistindo esse programa, com certeza interessado em saber mais de como utilizar essa ferramenta de slides de forma adequada para deixar as suas apresentações cada vez mais criativas e mais impactantes, né? Provavelmente quem fala isso, né? Eu não gosto de slide, não uso slide não é para mim. Tem algumas objeções na cabeça, né? Tem algumas posições contrárias ao PowerPoint. A primeira, mais clássica, é aquela história de que o PowerPoint é muito complicado, para que você tire alguma coisa decente dele, você vai precisar de muita dedicação e tudo. Quanto a isso, realmente, toda a ferramenta, desde a mais simples até a mais complexa, necessita de um tempo de aprendizado. Isso não dá para negar. Contudo, o PowerPoint não é assim esse bicho de 7 cabeças. Uma vez que um dos objetivos da sua própria criadora, né, do seu criador, que é a Microsoft, a própria empresa Microsoft, ela busca que os softwares dela sejam muito fáceis. Então, de uma forma geral, quem já tem a facilidade, já usa, né, o micro há muito tempo, o PC já está acostumado com esse ambiente, já dá para você ter uma certa familiaridade com o PowerPoint, porque ele carrega, na sua essência, muito da suite Office, né? do Word, do próprio Excel. Ele carrega isso dentro, né? Então você vê que a interface dele, a gente já teve alguns programas aqui falando sobre a interface do PowerPoint, né? E também de outros similares, como o Google Slide. Eles tentam buscar essa similaridade com o que a gente já tem hoje conhecido. Então ele não é tão complicado assim. Lógico, tem algumas regrinhas diferenciadas, você não consegue escrever diretamente, né, sobre a tela, você tem que colocar ali uma caixa de texto e dizer onde é texto, onde é imagem, tudo isso. Mas nada que em 10, 15 minutos você não consiga entender. Claro, para você dominar ela, leva mais um tempo. Mas ele não é esse bicho de 7 cabeças. E não precisa uma outra objeção que muita gente tem, por isso diz que eu não gosto de slide, não uso slide. Eu não sou designer, eu não sei pensar, né, em posição de coisas e tudo. E o que eu tenho a dizer é que você necessariamente não precisa ser um designer super, ultra, mega, blaster, né, formado e tal, em desenho industrial, em marketing e tal. Tem algumas regrinhas básicas, tem algumas coisas, uns conhecimentos, né, como alinhamento, como escolha de cores, e a gente já falou em alguns momentos aqui sobre isso, que algumas regras básicas, até mesmo de noção que você pode ter de espaço, que se você aprender, ela não vai te denegrir. Você às vezes vai fazer um slide mais simples, mais clean, mas que vai ser muito objetivo, que vai ser muito direto. Já que a gente citou o Steve Jobs, né, que ele falava que o mais difícil é ser simples. E muitas vezes, por que a gente erra, né, no PowerPoint? Porque não é porque a gente não é designer, é porque a gente quer complicar, acha que o rebuscado é o mais bonito, o rebuscado é aquilo que efetivamente dá retorno, né? E não é isso. Na verdade, o que acontece é que você, ao contrário, precisa ser simples, buscar aquilo que seja de fácil compreensão para quem está te assistindo, para quem está te ouvindo, né? Para que ela possa assimilar. E o objetivo do slide ele não é ser a apresentação. Isso é uma coisa que você tem que pôr na cabeça. O objetivo do slide ele é ser o suporte. O objetivo do slide é ser aquele apoio para o apresentador. Então ele não dispensa a fala, e por isso que a gente fala tanto contra aqui de slides cheios de texto, slides que são lidos pelos apresentadores, porque isso não faz sentido. E isso realmente denigre, né, a utilização
de slides durante uma apresentação. E uma última objeção que a gente poderia colocar assim é, como a gente falou que a ferramenta ela demanda tempo, às vezes, para que você possa dominar. Um terceiro argumento seria que eu não tenho tempo para me dedicar a isso, é muito melhor eu me dedicar aqui só à minha fala e tal, e tudo. E assim, não é que a gente não tem tempo, eu já falei isso aqui em outras vezes, tem um programa todo dedicado para falar quando a gente, eu não tenho tempo para aprender sobre apresentação. É porque você não está dando prioridade para isso. E se você não está dando prioridade, é porque você não está vendo importância nisso. E para você realmente dar importância, eu te convido a conhecer mais sobre o PowerPoint, sobre apresentações de slides, né? Apresentações que se utilizam de slides, né? Tanto no meio acadêmico, meio corporativo, a gente tem aí milhares de exemplos que estão aí fáceis hoje aí com o YouTube e tantas redes sociais, você pode ter exemplos de apresentações bem sucedidas, tá? Então vamos lá, pensando nesse caminho de que apresentações podem ser bem sucedidas, que elas podem sim carregar com elas uma apresentação de slides que pode e deve sim servir de suporte, de apoio para o apresentador, o jeito errado de você fazer isso, e por isso que muita gente decretou a morte no PowerPoint, é você fazer o slide de qualquer jeito, né? Sem planejamento, sem pensar um pouco antes de abrir a ferramenta. Um dos maiores erros que se tem, e que eu acredito, tá? Isso é uma opinião muito própria minha, de que você começar a fazer qualquer coisa na sua vida sem ter um mínimo de planejamento, sem ter um mínimo de pensamento prévio antes de abrir qualquer ferramenta, seja ela o PowerPoint, seja ela o Photoshop, seja o que você for fazer, até mesmo um texto. Se você simplesmente vai lá e começa a abrir o Word e vai colocando palavras ali, sem ter feito um mínimo de reflexão antes. E nas apresentações isso também é importante. Eu sempre digo que é importante que você pense no objetivo, para quem é que você vai falar, quanto tempo você vai falar, qual é o roteiro, quais são as ideias principais, construa essa argumentação, pense na introdução, pense na conclusão de como é que você vai, né, ir do início ao fim dessa fala, né? Muita gente não pensa nisso, deixa a coisa fluir, às vezes meio barco à deriva, sem a capacidade de pensar para onde está indo, onde que vai chegar aquela fala, né? Fica meio perdido. E é super importante que você tenha direção. Então, para os slides poderem fazer sentido, para os slides poderem te ajudar, é preciso que você tenha esse planejamento prévio. E não precisa ser aquele mega blaster planejamento, tá? Um planejamento às vezes simples e direto, em que você pode fazer aí com uma folha de papel, estabelecendo mesmo as conexões entre as ideias, fazem um efeito muito grande, né, dentro da tua apresentação. Ela vai ter um início, meio e fim, ela vai se preocupar em passar uma mensagem melhor para quem está te ouvindo, para quem está te assistindo, quem está vendo. E com isso, aí sim, aí eu vou planejar, vou utilizar desse meu planejamento para fazer slides que colaborem, que impulsionem a minha fala, que impulsionem aquilo que eu estou falando para a minha plateia, né? Então aí a gente já falou aqui do storyboard, por exemplo, que dá esse ganho, você pode pensar, né, na sua história visual e como ela pode apoiar a tua fala, tá? Então utiliza disso. E o jeito certo, né, de fazer, como eu estou falando, faz esse planejamento prévio e além disso, né, além de fazer esse planejamento prévio, busca referências de apresentações, tá? A gente já falou aqui em outros programas sobre inspiração. Inspiração vem muito do que a gente conhece, né? Do nosso repertório. A criatividade vem de repertório. E para você ter criatividade, você precisa assim, buscar exemplos. E aí a internet está cheia de possibilidades. Basta você dedicar ali alguns minutos para pesquisar. E aí você tem o Google Imagens, você tem o Pinterest, que é totalmente visual, para que você se inspire em layouts de slides que podem te ajudar. Às vezes, num banner ou numa propaganda que transmite a determinada ideia que você quer colocar na tua apresentação, você pode utilizar isso e construir um slide, às vezes com aquele mesmo layout, né? Trazendo slides mais leves, diretos, que não acabam colaborando mais, né? Que não são pesados. O importante quando que você faz uma apresentação é que você pense que você não pode abusar tanto do programa, assim, né? Da máquina, vamos dizer assim, quanto da plateia. O que eu quero dizer com isso? É que você não precisa encher um slide de animações que pulam, que vão, giram, ou de cores, ter 30 cores diferentes no mesmo slide. Ser simples é o mais simples e objetivo é o mais efetivo para que você possa atingir o teu público, atingir as pessoas que estão ali junto de você.
Bom, a gente falou tudo isso aqui, que realmente você tem que planejar, você tem que pensar um pouquinho, e alguns podem até dizer, mas eu não tenho tempo para isso. Volto a dizer, a prioridade, e se você sempre pensar que na sua carreira, às vezes uma apresentação pode dar um impulso nela, dê prioridade a fazer um pouco mais de planejamento, a pensar um pouquinho mais, nem que seja ali 10, 15 minutos, se você não tiver tanto tempo assim, mas que você dedique um tempo a pensar de como é que você quer que seja aquela apresentação e não simplesmente ir na topada, né, como a gente fala, né, de ir nos trancos e barrancos e a coisa sair de qualquer jeito. E quando a coisa sai de qualquer jeito, a impressão do seu público é que você fez de qualquer jeito. E hoje, eu quero te dar algumas diquinhas de como que você pode, já nas suas próximas apresentações, já ter um pouco de diferencial. Eu já falei algumas coisas aqui, mas é importante pontuar de novo. Primeiro, né, faça esse planejamento, sente um pouquinho e, como eu disse, busque a inspiração. Eu já tenho um episódio aqui de Segredos PPT completo falando sobre inspiração, vou deixar aqui também para que vocês possam ver sobre isso, né? Entender um pouco mais sobre essa questão de inspiração, tá? Eu tenho um episódio aí de segredos.ppt só falando sobre isso para que você não perca mais tempo, né? Buscando algo sem sentido, então para que você tenha capacidade de buscar inspiração nos lugares certos. E também, além dessa inspiração em imagens, em sites na internet, lógico, você pode pegar inspiração em vários lugares. Uma dica que eu posso dar também é buscar apresentações de bons palestrantes, de bons apresentadores que podem te inspirar. A gente tem vários exemplos e eu quero destacar alguns que se utilizam muito bem dos slides. É um lugar muito legal que você pode hoje pesquisar, é o TED, né? O TED é essa organização que promove esses encontros de pensamento, principalmente voltados à tecnologia, voltado ao nosso dia a dia, ao comportamento humano. E muitos palestrantes lá utilizam muito bem dos seus slides. Tem slides simples, tem slides bem interessantes. Um brasileiro bem legal que você pode pesquisar lá no TED tem o Márcio Balas, que tem lá uma apresentação sobre o sorriso, sobre, né, a importância do sorriso, a importância da comédia no dia a dia, né, de trabalho, na criatividade, ele que é um comediante. Alguns outros, por exemplo, como Nancy Duarte, que é uma grande estudiosa aí de apresentações americana, que você pode, tem um TED lá falando, onde ela analisa alguns discursos importantes que já ocorreram né, na nossa era, como por exemplo o discurso de Martin Luther King, o discurso do próprio Steve Jobs, né, falando novamente aqui do Jobs, em que ele faz aquele famoso discurso, né, como paraninfo para os estudantes de Stanford. Então você pode dar uma pesquisada nas apresentações da Nancy Duarte, e especialmente onde ela faz essa análise, né, desses dois discursos, para entender um padrão, por que esses discursos foram tão impactantes, né? A utilização dos slides são slides bem simples que você vai ver e vão te dar essa oportunidade. Uma outra muito legal e que tá fácil até, se você tem aí Netflix, e hoje alguém que não tenha Netflix é algo assim um pouco fora da curva, né? Netflix está aí bem distribuído e bem conhecido. Você tem a Brené Brown, não sei se é assim exatamente, né? O Brené Brown, que também é uma professora que estuda a questão da vulnerabilidade. E ela tem um TED que você pode pesquisar, o TED dela é super legal, falando em que apresentações com slides impulsionam a carreira, a própria Brené Brown, ela fala que esse TED impulsionou a carreira dela de uma maneira que ela não tinha noção, né? Até por conta da capilaridade que a internet, nessa capacidade que a internet tem de distribuir, né, que o TED tem de alcançar tantas pessoas, mesmo aquelas que não estavam lá presentes no auditório naquele dia. Mas falando de Netflix e Brené Brown, há pouco tempo atrás saiu um documentário que na verdade não é bem um documentário, é uma gravação de uma das palestras da Brené Brown, falando sobre um dos seus livros, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que é um livro fantástico, eu recomendo para todo mundo que quer entender sobre relações humanas, sobre relação até de liderança. É um livro que fala muito que a gente não pode ser, ao contrário do que se pensa, você não pode ser aquele líder que está no pedestal de ser o maior, ao contrário, para que você consiga liderar melhor, para que você consiga ser um profissional melhor, é importante que você seja acessível e que você esteja capaz de se conectar, e é um livro fantástico, é um livro bem curtinho, mas muito bom, que está traduzido em português. Você pode pesquisar aí nas livrarias, onde você adquire aí um e-book.
é um livro que faz bastante diferença na nossa vida. Mas voltando aqui, né? A Brené Brown tem tanta coisa, é alguém que eu tão admiro tanto também, que acaba a gente indo para outros lugares. Mas voltando à questão da Netflix, tem lá um documentário, tem essa palestra da Brené Brown, e observa, ela tá num palco com uma grande tela atrás. E os slides dão suporte tanto para ela, para que ela não se perca durante sua fala, né? Ela que é professora e depois do TED ela aprendeu essa questão, né, ou melhor, ela teve que aprender essa questão de lidar com grandes públicos, e ali é um teatro, né, um teatro grande, onde ela dá essa palestra, onde ela faz essa fala, e aí é bem legal para você se inspirar como ela vai lidando, contando a história com imagens. Em vários momentos ela fala da história da vida dela, ela vai utilizar ali fotos, às vezes, de viagens, né, de família. Um slide que me chama muito a atenção, que é um slide bem simples, que é uma fotografia que a família dela colocou do Theodore Roosevelt, né, o ex-presidente americano, porque ela faz uma citação a ele durante o TED, que a gente está citando aqui, falando tantas vezes, e lá ela vai explicar por que eles colocaram, eu não vou dar o spoiler, por que eles colocaram lá essa fotografia do Theodore Roosevelt. Você vai lá, assiste, é muito bom. Recomendação aqui do Wagner para vocês, tá? E claro, você quer se inspirar em grandes apresentadores que utilizam muito bem os slides, apesar de nunca ter usado um PowerPoint, eu não sei se ele já chegou a usar, mas ele não gostava do PowerPoint, por isso ele resolveu criar um programa exclusivo para Macintosh, né, para Apple, que é o Keynote, que é o Steve Jobs, que a gente já falou dele aqui em vários momentos durante esse episódio. Os Keynotes da Apple, do iPhone, do iPod, do iPad, como a gente aqui para mim, a utilização de slides mais interessante que eu já vi em várias apresentações, essa questão de ter esse timing de fala, lógico, e não se engane que o Steve treinava muito antes de falar, então assim, eu não consigo fazer isso, não consegue porque você não treinou, né, porque você não se dedicou, você não deu a devida atenção, mas claro, eu não estou exigindo aqui que ninguém seja um Steve Jobs, e você não precisa, mas se você dedicar um tempo antes, né, prévio, pensar exatamente onde é que as suas palavras vão se encaixar com as imagens, você pode sim chegar muito próximo de um nível desse, né? E treino antes, se você tiver condição de fazer treino em uma apresentação, faça, eu sempre recomendo isso. Treinar é super importante para que a apresentação saia da melhor forma possível. Então, voltando aqui, você se inspira nessas pessoas, inspire, e se quiser, veja, observa, tenta analisar essas apresentações numa camada a mais, numa camada acima, né? Não como simplesmente espectador, como público daquelas apresentações, mas observa por que ele faz determinada coisa, por que determinado slide entra neste momento, qual é o significado. A partir quando você começa a ter esse outro olhar sobre o porquê que aquilo, né? É a segunda camada, é como quando a gente... como se você fosse uma espécie de cineasta, né? O cineasta, quando ele vê um filme, ele não vê o filme simplesmente pela diversão, pelo enredo, pela história, como o público geral vê. Ele vê com as camadas, né? Com a luz, com a interação. No caso de apresentações, você pode fazer isso, e isso é de graça. Não consegui entender da primeira vez? Vê de novo. Observa, se você quer se dedicar e quer que as suas apresentações ganhem mais vida, é super importante. E se precisar, no começo, copie um pouco. Não tenha vergonha de se inspirar, né? E aqui quando eu falo se inspirar, e vou falar, e a gente já falou várias vezes aqui sobre inspiração, e inspiração é super importante para qualquer criação visual, para qualquer criação de audiovisual, seja apresentações, seja um vídeo, seja o que for, você pode sim se inspirar em boas pessoas, sem plagiá-las, adaptando a sua situação, tendo a criatividade. Observa, como é que você faz isso? Você observa ali quais são os pontos nevrálgicos, né? Nevrálgico, né? Os pontos principais aí que caracterizam aquela mensagem. Se a gente pensar, já falei isso aqui outras vezes, a imagem, ela tem uma forma de nos impactar diferente, uma forma de nos impactar assim de uma forma tão completa e tão direta que às vezes a gente passa despercebido a sua construção. Então faça esse olhar. E se precisar, copie mesmo, né? Se inspire ali, lógico, não precisa fazer exatamente igual para não plagiar, não é isso que eu estou falando aqui, mas se inspire, copie, e aí com o tempo, claro, você vai encontrar a tua voz nas apresentações, né? Na construção dos seus slides, tá certo? Então deixa para lá esse pensamento, slide, não gosto de slide, não uso slides não é para mim.
Vamos pensar bem, pensa direitinho com isso, pensa com carinho, porque os slides podem sim, e eu afirmo e reafirmo isso de novo, podem sim trazer um impacto muito maior e mais direto nas tuas apresentações e podem dar um suporte muito interessante para as tuas falas. Bom, esse foi o nosso tema de hoje. Gostou do tema? Não gostou? Achou mais ou menos? Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que mais te chamou a atenção, se ficou alguma dúvida sobre o assunto, quer deixar algum elogio, alguma crítica construtiva, deixa aqui também, tá? Especialmente elogio que a gente gosta bastante, tá? Deixa aqui nos comentários e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando falar um pouco mais sobre isso, alguém que você sabe que tem um pouco de ojeriza sobre PowerPoint, sobre utilização de slides, compartilha com ele, bota lá no grupo do WhatsApp, tá? Da família, da firma, tá? Passa lá para o pessoal dar uma olhadinha e não se esqueça de compartilhar, né? De distribuir cada vez para que esse segredos.ppt possa chegar a cada vez mais pessoas aí no nosso Brasil e no mundo, tá bom? Eu agradeço demais por vocês terem estado comigo aqui durante esse programa, estarem aqui comigo, escutando, falando um pouquinho. Quero conversar mais com vocês, deixam aí nos comentários para que a gente possa continuar esse papo bem legal sobre apresentações, tá? A gente se vê no próximo episódio de segredos.ppt. Um grande abraço e fui!